Já parou pra pensar por que a gente sente calafrios? Eu acho que é por... Arrepios são os pequenos músculos se flexionando, assim eles puxam a pele. Eles vêm de uma reação involuntária do sistema nervoso simpático, o que é responsável pelo sistema de fuga ou luta. Veja, no reino animal, eles tinham uma utilidade prática. Ao se arrepiar os pelos, os animais não só aparentavam maior para expulsar possíveis predadores, como os ouriços, como também servia como uma forma de manter o calor do corpo por mais tempo. Mas no nosso caso, serve apenas como uma herança evolutiva que pode desaparecer com o tempo. Mas então, se essas eram as funções iniciais do arrepio, por que a música nos arrepia também? Existem várias respostas para essa pergunta. Uma delas é que o arrepio é um produto de diferentes estímulos, incluindo a música. Você pode até ser a pessoa mais tímida do mundo, mas tem aquela música que, quando você tá de boa, você escutar ela e você simplesmente... Entende? Olha, eu já falo aqui que quando eu tava procurando pela internet, cada lugar dizia uma coisa. Então, pra não ficar confuso, o vídeo foi separado em 4 partes: a teoria musical, biológica, social e, por fim, a individual. Elas são complementares no final, sendo que cada uma delas tenta explicar o papel do porquê a música arrepia os cabelos do corpo. Voltando à primeira teoria, existiram muitas tentativas de construir um vocabulário musical, uma correlação direta com a música e como ela deveria ser feita, assim como o português tem um alfabeto. A teoria mais rica sobre a gramática musical foi elaborada por Ray Jacondolf em colaboração com o teórico musical Fred Lardal. Segundo essa teoria, a música é construída a partir de um estoque de notas e um conjunto de regras, ou seja, uma padronização de como fazer a música. Por exemplo, normalmente as notas musicais são associadas às vibrações produzidas pelo instrumento, mais especificamente à frequência dessa vibração. Quando um objeto é posto em vibração contínua, como a corda de um violão, por exemplo, ela vibra simultaneamente em várias frequências. A frequência mais baixa é chamada de fundamental. Normalmente determina o tom que ouvimos, mas a corda também pode vibrar em uma frequência que é o dobro da fundamental. Porém, tipicamente não com tanta intensidade. E assim por diante podem ter outras frequências que são múltiplas dessa fundamental. Essas vibrações são o que a gente chama de harmônicos. Nas músicas, geralmente tem uma tônica, uma nota principal que vai guiar a música. A maioria das melodias tende a começar e terminar com ela. Assim traz uma sensação de repouso e finalização. O musicólogo Derek Cook elaborou uma teoria da semântica musical, baseada na redução do prolongamento. Mas o que isso significa? Quer dizer que uma música, por exemplo, pode transmitir tensão a partir de transições rápidas e instáveis, e ela pode transmitir alegria e tristeza com transições mais suaves e calmas. É por isso que quando você escuta aquela música no filme do Tubarão, você vai ficando cada vez mais com medo. É por isso que quando você escuta aquelas músicas quando tá em campo aberto, geralmente início de filmes tranquilos, você não fica com medo. Mas pensa comigo, não tem como ser só isso. Como uma música que te lembra como você amava seus pais, pode ser fruto de um conjunto de regras pré-escritas por uma partitura. A gente percebe que a teoria musical não é o suficiente para poder explicar o porquê a gente sente tanto com as músicas. Elas só dizem o como você pode construir a música, mas o como você vai associar isso ainda não foi de fato respondido. Vejamos o que a biologia pode nos dizer. Aí, ó, quero comunicar que nessa onda, o meu leite tem 1001 utilidades. Tira leite, bota ele no copo e tome com sorvete. Tira leite, acachachu, tchacu, tchaca.
Quando a gente escuta uma música, o cérebro decompõe o som em várias partes: tom, altura, escala, ritmo, ordem e regularidade. Isso é importante porque a música não é algo pronto. Ela tem que passar por um processo de interpretação. A nossa cabeça fica tentando entender como esses sons se encaixam para poder formar uma mensagem que pode ser entendida e sentida. O ponto é que essa mensagem, para algumas pessoas, é mais intensa do que para outras. Em um estudo foi feito um escaneamento do cérebro de 20 pessoas. Dentre elas, 10 que diziam que frequentemente sentiam arrepios enquanto escutavam música, e 10 que disseram que não sentiam arrepios com tanta frequência. Afinal, não é todo mundo que se arrepia escutando música. Tem pessoas que não sentem esse tipo de coisa escutando as músicas normalmente. Sabia disso? Eu não sabia. O resultado foi que os participantes que sentiam arrepios possuem uma maior conectividade entre as partes do cérebro que processam informações sensoriais, como o córtex auditivo e partes do cérebro que são responsáveis pelo processamento de emoções. Em resumo, nesses pacientes havia uma maior comunicação entre as partes do cérebro, de modo que um estímulo físico, o som, pode gerar respostas emocionais e físicas, como o arrepio, bem mais intensas. O estudo, obviamente, não é conclusivo pelo tamanho da amostra, e ele não leva em consideração a conexão que a música tem com o indivíduo a nível social e individual. O que a sociedade tem a dizer sobre isso? E a batida do pandeiro é simples. Dedão, aponta, atrás, aponta e o dedão. Dedão, aponta, atrás, aponta e o dedão. Dedão, aponta, atrás, aponta e o dedão. Só que você tem que acelerar um pouco mais. Dedão, ponta, atrás, ponta, dedão, ponta, atrás, ponta, dedão. Simples, né? O fato é que muitas músicas trazem sentimentos por influência do ambiente em que você cresceu. Só olhar ao seu redor, em todos os lugares a música é usada para trazer ou intensificar determinado sentimento. Seja um filme, uma série, produtos, ritos, festas, costumes e tradições. O samba, por exemplo, traz muita influência da cultura africana dentro da música, do jeito que eles tocam os instrumentos, do jeito que se dança, do jeito que sente as coisas. Se desde criança seus pais estiveram por uma roda de samba, isso acaba entrando em você. Você passa a associar esses elementos como algo feliz, algo familiar. Por exemplo, se você é muito ligado no samba, suas músicas favoritas devem ter algum tipo de batuque, algum repique, alguma coisa estralando. Da mesma forma o rap que acaba sendo um pouco mais cru, mais focado na fala, principalmente aqueles mais antigos, por causa da origem da mensagem da música deles, que é uma música de denúncia, então é foco principalmente na letra, no que está sendo dito. Com isso, as pessoas que acabam escutando rap, que consomem, que fazem parte disso, acabam por gostar mais de música, que tem um foco maior na letra, mais foco no conteúdo. Então isso é uma prova de como, por exemplo, um ambiente em que alguma coisa foi construído influencia em como você se sente ao escutar outras músicas. Esses dois gêneros são exemplos de como o ambiente pode influenciar em como você sente as coisas, em como você sente a música, em como você correlaciona novas coisas que você vai escutar com os seus sentimentos. E isso acontece de forma orgânica, naturalmente. Mas não é só assim. Inclusive, a indústria se aproveita dessa influência que o ambiente tem e usa os sons para construir uma espécie de memória cultural, uma memória que todo mundo tem. Isso se chama... Isso se... É a semiótica auditiva. Mas o que caralhos isso significa? É o estudo dos signos, simbolismos relacionados ao som. Ao longo do tempo, determinados sons são associados a sensações, a vontades, coisas que quando você escutar, sempre vai associar a esse sentimento. Por exemplo, você vê que em filmes românticos sempre vai tocar música melosa, em filmes de terror sempre vai ter jumpscares com som abrupto, em cenas calmas sempre vão ter músicas mais suaves, e até em coisas pequenas, como, sei lá, o som de ligar o computador, o som de receber uma mensagem, tudo isso vai estar relacionado ao longo do tempo a um determinado sentimento, uma determinada sensação. Isso foi construído ao longo de muitos anos para que criasse essa ideia comum de sons. Todos esses sons são importantes porque ajudam a construir histórias, ajudam a dar mais sentimentos, determinar o tom, como o espectador deve sentir, como contar uma história. Para você ver como isso é importante, eu vou te mostrar um exemplo de como uma música diferente pode tirar todo o contexto e o significado de uma cena.
Nothing. That's right. Because you know deep down you deserve to be punished. Don't you? Em conclusão, tudo isso que eu tô falando ajuda a construir uma noção coletiva. Ajuda todo mundo a ter uma ideia do que seria uma música triste, a todo mundo ter uma ideia do que seria uma música feliz. Por isso músicas pop às vezes são muito parecidas umas com as outras, porque elas bebem dessa mesma fonte, desse mesmo imaginário coletivo. Por isso que muitas vezes parece que você escuta uma música e você já escutou ela várias vezes, mas não, ela é nova. É porque elas parecem muito com tudo que já foi lançado, porque ela tenta imitar aquilo que faz sucesso entre a gente, porque sabe qual é a fórmula, existe uma fórmula. Mesmo assim, se existe toda essa construção para criar um gosto comum, como duas pessoas podem, por exemplo, amar e odiar uma mesma música, o mesmo cantor, ao mesmo tempo? Falando de mim em específico, eu tenho um problema com as músicas. Eu demoro muito pra parar de gostar de uma música. De verdade mesmo, eu demoro muito pra enjoar de alguma música específica. Se tem uma música que eu gosto muito, eu consigo passar horas, dias, até meses escutando essa mesma música. Pode ser até em loop que eu, assim, não vou cansar. Geralmente eu tenho dificuldade, por exemplo, em procurar músicas novas, coisas novas. Porque pra mim eu acho que as músicas elas têm que representar alguma coisa. Eu posso até achar um instrumental de alguma outra música boa em si, ou a letra ter bastante significado, mas eu só gosto mesmo, de verdade, da música se ela significar algo pra mim, se tiver alguma coisa que ela tira de mim, sabe? Mas eu acho que é aqui que entra a parte mais importante. Cada pessoa atribui um significado próprio pra música. Relaciona com algo da sua vida, um momento feliz, um momento triste, saudade de alguém que não vê há muito tempo, uma frustração, um desejo por amor. Isso é único pra cada pessoa. Cada um coloca uma pequena parte de si mesmo no que tá escutando, transformando a música mais genérica possível numa experiência mais única. Por isso, tudo bem gostar das músicas de tutorial, né? Eu sempre achei que elas foram muito boas. A partir desse senso comum que a gente tem, que a gente pode pegar da nossa família, do nosso ambiente, dos nossos amigos, a gente vai se diversificando, criando nossos gostos, nossos estilos. Aprendemos a associar nossos próprios sentimentos com a música. Não são as músicas que nos impactam, mas como nós mesmos nos impactamos ao dar significado a elas. Porque, logicamente falando, são apenas sons, um conjunto de notas tocando. Mas fica difícil aceitar que é só isso, quando o som de uma corda pode arrepiar até a sua alma. Ok, agora que a gente falou das 5 teorias, juntando tudo até agora, existe um esforço para construir uma linguagem musical comum, que é feita a partir de um contexto cultural e histórico de um povo, de modo que se criam regras e hábitos de como fazer uma música, e de como usar ela. Assim, a música entra no seu cérebro, e ela é interpretada por tudo aquilo que faz você ser você. Dessa forma, um estímulo sonoro cria uma resposta emocional e física. Você transforma aquela experiência externa em algo interno, e por um momento, você se torna música. E você se arrepia. Carai!